Exato, inclusive cada vez mais pessoas acreditando na teoria da Terra plana, por exemplo, né? É um outro sintoma dessa crise epistêmica de desconfiança sobre aquilo que a ciência produz como conhecimento realmente. E infelizmente a própria escola também entra nisso. A gente pode considerar a escola, obviamente, como uma entidade produtora de conhecimento, né? A escola é o que vai preparar o aluno ali para a vida dele e para a própria vida em sociedade, obviamente. Porque a escola, nos últimos anos, principalmente, tem passado por uma série de ataques dizendo que as escolas são doutrinadoras, né, que os professores são doutrinadores, da esquerda principalmente, e assim por diante. Então, a gente vê que a escola também tem passado por essa crise de desconfiança, na maioria das vezes, sem nenhum tipo de embasamento. E quando a gente fala dessa implementação da educação midiática, ou do próprio tema de desinformação dentro do currículo escolar ou dos próprios livros, a gente nota que existem alguns esforços, inclusive do governo federal, mas ainda muito insuficientes. A Base Nacional Comum Curricular, desde 2018, a BNCC, né, o principal currículo pedagógico ali para a formulação de diretrizes educacionais em escolas públicas e privadas no Brasil, já traz uma preocupação sobre informações falsas dentro de disciplinas da linguagem, como, por exemplo, a disciplina de língua portuguesa, onde você trabalharia a interpretação um pouco mais crítica de informação, da produção de notícias, de levar aos alunos o conhecimento sobre como produzir uma informação, de como produzir uma notícia nesse caso, né, de todos os processos editoriais, os compromissos éticos que os jornalistas têm também para formulação e para criação de notícias, de relatação de fatos também. Então, a BNCC já traz essa preocupação. No entanto, a gente não consegue compreender o porquê que não existe um afunilamento um pouco mais detalhado de como que essas propostas realmente poderiam ganhar vida nas escolas. Porque são diretrizes muito amplas, muito vagas. Não à toa, vários currículos de entidades independentes, como por exemplo a Educamídia, que é uma entidade lá do Rio de Janeiro, que tem formulado uma série de currículos para os professores trabalhar o tema desinformação em sala de aula. Tem o AlphaMed, que é um currículo latino-americano também, que foi criado para poder discutir essa ideia de educação midiática e desinformação em escolas. Mas, do ponto de vista governamental, é difícil compreender o porquê que ainda não existe uma preocupação um pouco mais detalhada sobre isso. No ano passado, por exemplo, em 2023, houve a primeira Semana de Educação Midiática, que foi um evento promovido pelo Ministério da Educação em parceria com outras entidades, inclusive um evento que acabou fazendo parte de uma agenda da Unesco, que acontece já desde 2011. Esse da Unesco, mas no Brasil, a primeira vez no ano passado. Então, assim, foi em 2023 que a gente começou a trabalhar essas noções de educação midiática. Por que será? Será que os interesses políticos estão por trás disso? É uma resposta que eu não tenho, mas o que me parece sugerir vai muito a esse encontro. Se a gente, por exemplo, fazer um comparativo, Fabrício, com Portugal, que é um país onde já tem um desenvolvimento muito grande de combate à desinformação, seja por meio da educação midiática, seja por meio da verificação de fatos, que é um mercado em ascensão no jornalismo também. Em Portugal, eles já discutem essas questões já desde o final da década de 90. Então, eles já estão anos-luz, assim, em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, e no Brasil ainda pouco se tem quanto a isso. E um outro problema também, quando a gente está falando, uma outra dificuldade, não chega a ser um problema, mas assim uma dificuldade, outra dificuldade que a gente tem quando a gente está falando da formulação de currículos para poder trabalhar pedagogicamente esse assunto nas escolas, passa muito da dificuldade em conseguir estipular ali diretrizes universais. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente um currículo, por exemplo, elaborado na minha pesquisa lá em Botelhos, ele vai ter os mesmos resultados se a gente aplicar, por exemplo, esse currículo numa escola em Belo Horizonte, porque são pessoas diferentes, porque são realidades diferentes, contextos sociais, culturais e políticos, inclusive, diferentes. Políticos aqui não no sentido eleitoral, mas políticos no sentido de agir politicamente em sociedade. Então a gente nota que tem essa dificuldade de formular diretrizes mais específicas e não universais e tentar achar que essas diretrizes universais vão dar certo em todo o mundo. A mesma, fazendo até uma analogia, a mesma receita de bolo não vai ser executada da mesma maneira por todas as pessoas. Então, assim, o bolo vai sempre sair diferente. Então, tentar forçar um currículo universal com diretrizes universais que sejam capazes de ser trabalhadas em escolas, por exemplo, brasileiras, tende a falhar. Por quê? Porque ela não reconhece as especificidades de contextos e tudo mais que as escolas, principalmente, têm no Brasil, que é um país de dimensão continental, que tem várias especificidades culturais no Nordeste, no Centro, no Sul, no Sudeste. Então, assim, é impossível a gente pensar numa formulação universal e tentar esperar que os resultados vão ser os mesmos em todos os lugares. Mas, de novo,
o que o governo federal tem feito, o que o Brasil como um todo tem feito, ainda é muito insuficiente para a gente poder combater a desinformação, isso por meio da educação midiática. Também existem outras alternativas, outras opções nesse caso, mas principalmente a educação midiática, que é a principal que a gente tem hoje em dia, ainda assim é muito pouco, é muito insuficiente o que a gente tem tido hoje em dia por parte de políticas públicas.